Boa noite, gente. Feliz Olá. sábado. Muitos de vocês aí não fazem a mínima ideia quem nós somos, então a gente vai se apresentar aqui rapidão antes de começar o tema para essa sexta-feira à noite. Eu sou a Marina, eu sou esposa do Luiz Gustavo Muito prazer. e mãe do Isaac, nosso menino de 18 meses. E a gente mora em Boston, aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui completando nossos estudos para a gente poder, pela graça de Deus, um dia sermos professores universitários. E eu já participei aí em Piracicaba, muitos de vocês não me conhecem, porque faz muito tempo. Fui estagiária aí na igreja de Piracicaba no meu terceiro ano de teologia. Na verdade, Meu no quarto ano de teologia. 2009. Exatamente, foi em 2009, meu quarto ano. E tive o privilégio de conhecer muitas famílias maravilhosas aí, que ficaram marcadas na minha memória para sempre. E... A minha única relação com a Igreja Central de Piracicaba foi que eu preguei um sábado de manhã ali no mês de maio de 2009, quando eu fui visitar a Marina. Então, mas é uma alegria pra gente falar com vocês nessa ocasião sobre relacionamentos. E a gente foi convocado aí pelo casal que está organizando esses eventos, quem sabe sejam aí uma série de eventos, o Paulo e a Ana Carolina. Eu ia falar Carolina, mas fiquei com medo de errar o nome, porque eu sabia que tinha um outro nome. Mas a gente gostaria nessa noite de falar sobre relacionamentos, e para facilitar toda a conversa aqui, a gente criou um acrônimo. Como é que chamava em JA? Não era jogral. Acho que era jogral, né? Jogral. Quando você tem uma série de uma frase, aí você vai destrinchando cada uma delas, né? Eu acho que é jogral. Se não for, desculpa a gente, faz tempo que a gente não vai no JA aí, no modelo brasileiro. Mas a nossa frase aqui é: dá pra casar. E a gente vai mandar esse acrônimo aí pro Paulo inserir, para vocês terem um visual, fica mais fácil de visualizar. É esse o acrônimo, né? Dá pra casar. Ok. Então, o objetivo dessa conversa toda é a gente trocar uma ideia, na verdade não trocar porque a gente não está ouvindo vocês, mas falar a nossa opinião baseada na nossa experiência, quais são alguns elementos que a gente deveria estar procurando em pessoas na época de namoro, na época de paquera, que estabeleceriam uma certa... que ajudariam a gente a descobrir quem é a pessoa certa para casar, se a pessoa que você está namorando é a pessoa certa para casar. Então a gente bateu um papo entre nós e estabelecemos esse jogral aí, esses itens que a gente vai passar rapidamente por eles. Perfeito. Então, no nosso acrônimo Dá para Casar, a gente começa com a letra D, que é acrônimo para Deus. Evidentemente, a gente começa com Deus. E eu acho que é chovendo molhado falar que você deve procurar um homem ou uma mulher consagrado, consagrada, alguém que busca Deus, que coloca isso como prioridade. E eu posso falar que isso faz toda a diferença. Então, na época do namoro nosso, são poucas as pessoas, eu vou dizer assim, são poucas as pessoas que tiveram a sorte que eu tive de namorar uma estudante de teologia, então que já estudava a Bíblia e lia Ellen White dia, noite e dia. Mas nesses anos todos, e a gente completou recentemente 10 anos de casamento, eu vou dizer que não foram poucas as vezes, não foram poucas manhãs que eu acordei e vi a Marina orando, por exemplo. Marina de joelhos, orando, lendo a Bíblia. E por um lapso de... não sei se tem como qualificar o meu lapso, mas minha falta de disciplina espiritual, muitas vezes eu passei um bom tempo sem fazer o meu culto pessoal, mas eu sempre via a Marina orando. E isso me dava estímulo, me dava vontade de ser uma pessoa melhor nesse sentido, de buscar mais a Deus. Então acho que o pontapé inicial de qualquer relação é você encontrar alguém que te faça querer ter uma relação mais profunda com Deus. Seja na forma de leitura da Bíblia, seja na forma de buscar mais a Deus em oração,
Se você conhece alguém, se você tem alguém na sua vida que você não vê esse traço no namoro, eu te digo que dificilmente isso vai aparecer depois do casamento. Pode ser que sim, mas é difícil se a semente não for germinar. Se você não perceber essa realidade no namoro, o que eu quero dizer é que no casamento, a única coisa que vai acontecer é que vai sair o anel da mão direita e vai para a mão esquerda, a aliança no caso. E não vai ser num passo de mágica que a pessoa vai começar a buscar mais a Deus. Né? Então essa é a primeira letra do nosso acrônimo. A segunda letra é A, da, que serve para ambição. E o que isso quer dizer? Ambição você deveria estar com alguém que te faça querer ser uma pessoa melhor cada dia. Uma pessoa que não só te estimula a ser melhor, mas você também tem que ser para aquela pessoa uma pessoa melhor a cada dia. Então vamos tentar destrinchar isso aqui um pouco mais. Existe um momento na vida, principalmente jovem, que... Bom, deixa eu colocar... Vou usar aqui... A gente está tentando fazer isso aqui de uma forma bem informal, para ser mais um contexto de conversa, não ser uma coisa assim toda decorada, com frases de efeito e tal, para ser uma coisa assim bem do coração. Mas a gente trabalhou... eu sou pastor, Marina pastora também, não ordenada, dado aí as circunstâncias da igreja, isso aí é uma outra história. Mas, outro JA. Mas eu me lembro de um casal que eu fui visitar lá no Rio Grande do Sul, onde a gente trabalhou, e esse casal tinha duas realidades muito diferentes. A esposa foi criada numa família, os dois adventistas, foi criada numa família, a moça foi criada numa família onde ela foi estimulada a estudar, ela foi estimulada a trabalhar, ela foi estimulada a pensar no futuro, a ter uma carreira, ter uma educação. E o rapaz, também adventista, foi criado numa família que não pensava no futuro. Por quê? Porque Jesus ia voltar. Então Jesus vai voltar breve, então isso impede que... Não é que impede, mas para que estudar? Para que buscar uma carreira? Para que se planejar lá no futuro para aposentadoria e tudo mais? E eu vi seríssimos problemas naquele casamento por causa disso, porque um dos cônjuges ali não tinha desejo de ser uma pessoa melhor e já era casamento. Então não tinha mais como, lógico, a esposa podia estimular o marido a sair desse mundo que ele viveu a vida inteira e buscar uma educação, buscar uma profissão, mas infelizmente acabou que o casamento, quem sabe começou errado e por isso que não durou. E é triste, isso é muito triste quando acontece. Mas, em suma, o que eu quero dizer com essa história é que encontre alguém ou esteja com alguém que te faça querer ser uma pessoa melhor cada dia. Uma pessoa que te estimule, uma pessoa que te incentive a continuar seus estudos, quem sabe está com uma faculdade parada para continuar, quem sabe está com aquela pós-graduação, aquele curso profissionalizante para terminar, ou então que alguém que te estimule a ler mais do que ficar em rede social. Estou aqui falando, mas eu fico com meu celular sempre perto. Então, assim, seja uma pessoa melhor e também ajude a outra pessoa a ser melhor. Então, essa é a nossa segunda letra, do da, Deus e a ambição. Muito bom. Isso eu vou falar diversas vezes, e o Gustavo também, a gente vai nomear assim de bandeira vermelha. Sabe, quando você está na praia e tem a bandeira vermelha, quer dizer que a coisa está complicada, melhor você não entrar na água que vai dar problema. Então, as bandeiras vermelhas que você vai perceber durante o namoro, que você tem que ficar de olho, são as coisas que a gente está se referindo aqui, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, por que não deu certo aquele casamento e tal? Às vezes a gente fala assim, podia ter percebido isso durante o namoro, né? Só que durante o namoro os hormônios estão tão à flor da pele, a coisa é mais difícil de se ficar de olho em coisas perigosas. Então, esse último ponto que o Gustavo falou é muito importante, principalmente para as meninas, para as mulheres, porque é muito mais comum que um marido acabe
sufocando os sonhos e ambições da esposa do que o contrário. Acontece, com certeza, mas é menos comum. Então, meninas principalmente, mas todo mundo, fica de olho na bandeira vermelha de alguém que não te estimule a estudar mais, a ser melhor, a trabalhar numa coisa que você goste, que tenha paixão e tudo mais. Esse papo de bandeira vermelha, eu sou de Bauru, aí do interior de São Paulo. A gente está longe do litoral, né? Então, eu como bauruense, eu não sei o que, nunca vi bandeira vermelha. Nunca vi bandeira vermelha. Nunca vi. Então pensa no futebol, bandeira vermelha, tá expulso. Não sei como é que fazer a relação. Cartão vermelho. Tá, desculpa. Cartão vermelho. A pessoa que não entende futebol. Beleza, vamos para a terceira palavra, então. Então, nós falamos do dá, agora vamos pro pra, do dá para casar. O P significa paciência. Encontre alguém que tenha paciência. Essa é uma virtude cristã muito importante e que vai ser extremamente relevante e crucial para um casamento que dê certo. Paciência em diversos sentidos. Você vai querer um cônjuge que, quando as coisas começarem a ficar muito difíceis, financeiramente, vamos dizer, a pessoa tenha paciência para entender o que está acontecendo e reavaliar e não ficar surtando, né? A pessoa que vai ter paciência é uma pessoa que, durante uma briga ou discussão conjugal, que é extremamente normal e acontece, vai ter paciência para entender o seu lado da história, vai ter paciência para não ficar muito agressivo, muito bravo ou brava e que vai acabar fazendo alguma besteira. E paciência também. Paciência é muito fácil de se ver em um namoro, porque a pessoa paciente vai ter paciência sexual. Não vai ter pressa de ter a relação sexual, de ir pro sexo. Não vai ter pressa não vai apressar as coisas antes da hora. Então, a bandeira vermelha que está sendo visualizada no namoro é quando você percebe que a pessoa é estopim curto, ela não tem paciência para ouvir a tua história, ela não tem paciência para esperar o sexo após o casamento, ela não vai ter paciência em diversas áreas que vão ser problemáticas depois no casamento. Agora vamos para a próxima palavra, que é a palavra reputação. R. Dá pra casar? O R. Como é que é o de Piracicaba? Não sei, mas de Bauru a gente puxou né? Não, o R. porta. Para nós gaúchos, R. Tirando onda com a gente. R de reputação. Esse é um ponto muito importante para mim, porque fez muita diferença no nosso namoro. Qual é a reputação da pessoa com quem você está namorando? E só não sabe a reputação da pessoa com quem se está namorando se a pessoa simplesmente tapa os ouvidos e não escuta mais ninguém. Isso é um sinal muito perigoso no namoro, quando você não está disposto ou disposta a escutar ninguém ao seu redor, escutar quem são os amigos dessa pessoa, o que as outras pessoas falam a respeito dessa pessoa. Quando eu estava namorando alguém bem antes de conhecer o Gustavo, eu fiz exatamente isso. Eu fechei completamente meus ouvidos e não escutava de ninguém, e as pessoas também tinham medo de me falar sobre a reputação dessa pessoa. Comigo, ele era fantástico, romântico, fazia um monte de coisa, era gente boa, era querido, era paciente, era, né, enfim. Mas depois eu fiquei sabendo que, na verdade, ele era uma pessoa extremamente irritadiça, estupim curto, já tinha brigado com um monte de gente, já tinha tido problemas com muitas pessoas na igreja, e eu não escutei a reputação, graças a Deus, Deus me livrou daquele relacionamento. Mas quando eu conheci o Gustavo, eu já fiquei de ouvido atento, né? O que as pessoas estão falando sobre o Gustavo? E se tu fizesse parte do NASP na época do Gustavo, estar lá como aluno, você não ia conhecer alguém com uma reputação melhor do que ele. É sério mesmo. Sabe aqueles prefeitos de cidade? Vai passando na cidade e todo mundo diz oi. Oi, fulano, e aí? Agora fulano? O povo não gosta muito de prefeito, não. Não, é verdade. Mas na época do Gustavo, eu falava pra ele, nossa, é prefeito de Engenheiro Coelho, né? A cidade onde o NASP está localizado. Porque passava, a gente ia, né, com o meu carro ou andava a pé e todo mundo, e aí, Gustavo, e aí, não sei o quê. Então, assim, uma reputação fantástica. As pessoas falavam muito bem, todos os professores vinham falar comigo
sobre, né, que caráter maravilhoso, uma pessoa que ajudava muito os outros, estava constantemente ajudando e fazendo o possível para dentro dos talentos dele para ajudar as pessoas. Então, era um ponto que, para mim, era certeiro. Ele tem uma reputação boa, portanto, é muito menos provável que eu me decepcione no futuro. Então, fique atento e atenta à reputação da pessoa com quem você está namorando ou está de olho. Excelente. Um último comentário nessa letra aí do nosso acrônimo aí do R de reputação. Eu vou usar aqui o exemplo de um carro. Quando a gente vai mudar de pista na estrada, a gente muitas vezes pode ter um ponto cego, né, no nosso da forma como a gente está olhando, né? A gente pode olhar para o retrovisor aqui de cima, para os dois espelhos, ou para esse espelho aqui, e a gente não vê que tem um carro do nosso lado. Se a gente virar as cabeças, a gente veria o carro ali. E assim com namoro, assim com noivado, existe muitos pontos cegos na nossa forma de olhar situações, que faria muito bem se a gente prestasse atenção no que as outras pessoas estão dizendo daquela pessoa, né? Então eu conheço muitas histórias de gente que tinha todas as evidências que ia dar errado, mas não percebia. Então estava entrando num barco furado. Ou, na minha analogia, mudando de uma pista aí, com um carro bem colado ali na lateral, mas que não percebia porque estava no ponto cego do retrovisor. No nosso acrônimo dá pra casar, agora vem o outro A, o A de admiração, e a gente já falou de ambição, o outro A, mas esse daqui de admiração, alguém que te faz se sentir bem, que te admire e que fala porque te admira. Não só alguém que te faça ser melhor, mas alguém que já te admira pelo que você é. E é isso que você deve procurar. Alguém que te aceita como você tem orgulho daquilo que você já alcançou, daquilo que você faz, e não ser tipo frases soltas do tipo, eu me orgulho de você. Você se orgulha do quê? Do que você gosta nessa pessoa? O que você admira nessa pessoa? Então, vez após outra aqui com a Marina, eu falo, olha, eu te admiro porque você não só é uma mãe, mas você está dando conta do sua tese de doutorado, sua dissertação de doutorado. Você está dando conta de, ainda assim, tomar conta das finanças da casa. E aí eu vou listando as coisas que a Marina costuma fazer. Parece que é muita adulação, e pode ser que alguém pense isso, esse lenga-lenga o tempo todo, não sou assim e tal, mas faz bem para pessoas. Você relembrar aquilo que ela já fez, o que ela faz e por que você admira a pessoa. A gente não está seguindo aqui nenhum livro nessa conversa, mas vai um aí que seria interessante para aqueles que vocês já não leram, 5 linguagens do amor. Então, uma das linguagens do amor são palavras de afirmação, né? Palavras de afirmação. Existem pessoas que se sentem amadas assim, né? Então, quando você fala por que você admira aquela pessoa. Então, a admiração, esse tipo de estímulo, de elogio, de apreço faz muito bem no relacionamento também. Encontre alguém que faça isso. E mesmo pessoas que não têm isso como linguagem do amor, todo mundo, nós somos seres que gostamos de sentir autoestima boa de alguém de fora, né? Tipo, falando, nossa, que legal que você fez isso, nossa, é muito bom quando você faz isso. E a gente gosta desse tipo de adulação, né? E quando você tem alguém que o seu cônjuge, o seu namorado, sua namorada faz isso por ti, é uma grande demonstração de respeito e que é crucial num relacionamento. Nós vamos, então, para a nossa última palavra, dá para casar, e o C aí inicial, de caráter. E caráter, acho que dispensa qualquer comentário muito elaborado sobre isso. Se você está com alguém e descobre que essa pessoa tem algum desvio de caráter, se essa pessoa tem algum problema de honestidade, se essa pessoa mente demais, se essa pessoa demonstra
ser manipuladora e tudo mais. E às vezes em pequenas coisas, né? Coisas pequenininhas, a pessoa não deu o troco certo, a pessoa não devolveu, coisinhas pequenas também. Eu acho que isso daí tá longe nem de bandeira vermelha, né? É bandeira do cai fora, cai fora. Porque, de novo, o casamento não vai transformar ninguém. Igual a gente fala do batismo, que aquela água do batismo não transforma ninguém, é Cristo quem muda. Da mesma forma no casamento. Se você colocar a aliança da mão direita na mão esquerda, você acha que vai mudar alguém, não muda. Então, os desvios de caráter, os problemas de honestidade que a pessoa possa ter, vão continuar ali e, quem sabe, vão até se desenvolver mais. Né? Então, vale a pena ficar bem atento nessa questão do caráter também. Com certeza. E evitar ficar justificando a pessoa. Falar, não, ele fez aquilo porque os pais dele trataram ele assim. Ela fez aquilo porque ela não acha que está errado, é que ela precisa ser ensinada e tal. Isso é muito forte, porque justamente por essa ideia de que a educação vem de casa, né? Se você olha para os pais, você já tem uma noção de que tipo de pessoa esses pais criaram. Claro, existem transformações, Jesus faz uma enorme transformação na vida das pessoas, mas fica de olho no caráter dos pais. E falando sobre pais, vem a nossa próxima palavra no casar, que é a letra A, que para nós agora está significando aprovação dos pais. Esse ponto é muito relevante no nosso meio, principalmente. Muitos de vocês têm pais cristãos, pais adventistas, que gostariam que vocês casassem com alguém cristão, alguém adventista. Mas muitas vezes a gente normalmente fala assim, não, só os pais crentes cristãos é que devem ser escutados. Eu já não concordo com esse ponto de vista. Eu acho que todos os pais devem ser escutados. Eles têm uma quilometragem um pouco maior do que a nossa, né? Exatamente. Por alguns motivos. Primeiro, a quilometragem maior, pessoas mais experientes, que já passaram por muito mais do que vocês, e por mais que você não queira reconhecer, tem muito mais sabedoria. E a outra coisa é que seus pais te conhecem mais do que ninguém. E por isso, eles sabem melhor quem seria um encaixe ideal para alguém para a vida toda. E eles também entendem quão sério o casamento é. E às vezes você tá ali num namoro super legal, especial e tal, mas eles estão vendo uma imagem muito maior, a situação de forma bem mais ampla do que você tá conseguindo ver. Eu também tive um namorado que achava o máximo e minha mãe não aprovava. E na época eu estava lendo Cartas aos Jovens Namorados, de Ellen White, recomendo, e ela falava isso, que era para ficar escutando os pais, que os pais sabiam mais. E aí eu terminei aquele namoro, graças a Deus. E já quando minha mãe conheceu o Gustavo, quando meu pai conheceu o Gustavo, foi, assim, muito amor, e até hoje eles amam, são apaixonados pelo Gustavo. Até, às vezes, eu acredito que mais do que amam a mim. E ele, pelo menos, ganha mais presente de Natal do que eu. Mas existem exceções para essa regra, é claro. Você vai ter que usar bom senso quando escutar essa regra. Existem certos pais que, infelizmente, não exercem o seu papel da melhor forma. E muitas vezes pensam mais em si do que nos filhos. Aí você vê pais que só querem casar os filhos com gente rica para poder ganhar um dinheiro, gente que quer fazer negócio com aquela família e por isso quer casar aquela pessoa naquela família. Esses pais, claro, deveriam ser considerados de forma muito excepcional. Na maioria dos casos, os pais ou os avós ou quem quer que tenha te criado tem a sua felicidade como uma coisa mais importante para eles. Então, escuta se os seus pais não aprovam, não confiam, veja a bandeira vermelha se erguendo. E a próxima letra na nossa palavra casar é S, de serviço. Você deveria levantar uma bandeira vermelha se você encontra o seu namorado ou a sua namorada constantemente fazendo você fazer tudo. Ele ou ela fica no sofá, de boa, tranquilo, enquanto você está limpando a casa, enquanto você está arranjando o almoço, etc.
pessoas que se levantam no sofá, vão para a pia da cozinha e falam, deixa eu te ajudar, não é nem posso te ajudar, deixa eu te ajudar, tem muito mais valor essa frase do que você consegue imaginar. O serviço, o coração de diácono, né? de pessoa que quer dar serviço, que quer servir as outras pessoas, tem um valor enorme no casamento, enorme. E esse coração para servir, ele vai impedir uma série de discussões, uma série de brigas, que no final das contas seriam desnecessárias se durante o namoro você tivesse visto, peraí, essa pessoa não se levantou esse tempo todo do sofá e eu tô aqui me matando, essa pessoa não se ofereceu para colocar gasolina no meu carro, essa pessoa não se ofereceu para levar meus pais pro hospital, essa pessoa não se ofereceu para fazer nada durante todo esse tempo. Nossa, varrer a casa. Passar um pano, fazer qualquer... Até uma pessoa assim que a pessoa não cozinha e tal, mas ela tá ali cortando os vegetalzinhos e tal, tá ali na cozinha te dando uma força de moral, pelo menos. Uhum. Isso é uma característica assim que também vem muito de casa, vem muito da educação. Muitas vezes as mães ficam lá super protegendo, super protegendo os filhos, e os filhos acabam não fazendo nada dentro de casa. Isso vai se estender para dentro do seu casamento também. Então, procure alguém que tem um coração para oferecer ajuda sempre que puder. E trabalho fora de casa também, né? Alguém que não tenha medo de acordar cedo e bater cartão, pegar forte no batente, para prover para casa. Né? Então, exatamente, tem essa questão mais profissional também. Isso. Se a pessoa não perdeu gosta. o emprego e tá bem feliz ali jogando videogame, bandeira vermelha. Ou bandeira no Instagram. Porque o videogame é do homem, o Instagram é da mulher. Instagram da mulher, exatamente. Não, mas essa aqui é a generalização tosca, mas a verdade é que fique esperto com quem quer ficar bem, tranquilo, à base de sombra e água fresca. Né? Uhum. Então, nossas duas últimas letras, casar, então a gente já falou aí do C-A-S-A, agora vem a gente colocou altruísta. Uma pessoa altruísta, uma pessoa que não seja egoísta, uma pessoa que se doa para os outros, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do ser humano alheio. Então, seja outro membro da família, seja uma pessoa do bairro, seja uma pessoa da igreja, e ajuda com tempo, e ajuda com recursos, e ajuda, principalmente numa época de pandemia, como a gente está vivendo, é meio fácil você perceber quem está querendo estender a mão, quem não está. Né? E aqui não estou falando de dar dinheiro, não é isso, mas de se oferecer para pegar compra para alguém, de se oferecer para levar no hospital, esse tipo de coisa. Altruísmo é uma chave fundamental aí no segredo de um casamento. Né? E de uma relação, né? Uma pessoa que não vive só para si, que não seja só egoísta. Né? E, finalmente, a última letra, o R, a gente estava quebrando a cabeça como é que colocava essa última aqui. Mas só um detalhe, a gente não criou o jogral, o acrônimo, para depois inserir a gente pensou em todos os itens, pensou em todas as características e depois criou um acrônimo. Então, para não ficar assim, nossa, eles forçaram as ideias deles para servir o acrônimo, não foi assim. Pois é, mas a letra R é de reação química. Exatamente, é a reação, aquele brilho no olho, aquela palpitação no coração, aquele calorão que dá quando você está com a outra pessoa. Se você não tem isso, num português bem escrachado, pode ser que a grama do vizinho ou da vizinha pareça mais verde em algum momento. Então, se você não estiver tendo essa reação química pelo seu companheiro, pela sua companheira, chances existem de você, em algum momento do relacionamento, querer estar com outra pessoa. E esse assunto de sexualidade é um tabu no nosso meio. Né? Quer dizer, eu acho que é. Faz um tempo que a gente não está num contexto de Brasil, de JA, de discussão de jovens no Brasil, mas eu acho que sexualidade não precisa ser um tabu, é algo criado por Deus. Se vocês lembram bem, na semana da criação lá de Gênesis, tudo que Deus faz do primeiro ao quinto dia é bom. Quando Deus cria homem e mulher,
a imagem dele faz e dá ordem para que eles cresçam e multipliquem-se, o que acontece através da sexualidade. Se alguém tinha dúvidas, é assim que funciona. Deus termina o sexto dia falando, muito bom. E a gente tem um livro inteiro da Bíblia, exaltando sexualidade, homem e mulher, livro de Cantares, que é difícil engolir que aquilo ali é o amor de Cristo, de Deus por Israel, de Cristo pela igreja. Num primeiro momento, quem sabe num segundo, ok, mas num primeiro momento é amor erótico de um homem e uma mulher. Então isso não precisa ser um tabu no nosso meio. Então encontre alguém que faça o seu coração bater mais forte. Encontre alguém que fala, poxa, vale a pena eu esperar para ter essa pessoa só para mim depois do altar. E é isso. Seria uma honra para a gente estar com vocês ao vivo, mas coincide com o horário que o nosso filho estaria acordado, e aí seria caos. Essa live não seria, ou esse vídeo não seria tão tranquilo como foi aqui. Mas a gente agradece a oportunidade de falar com vocês. Bom poder falar sobre esses assuntos, né? E só um adendo, assim, a gente fez essa lista toda aí, você pode estar pensando assim, nossa, eles querem que a gente volte no tempo e case com Adão e Eva, né? Porque essa pessoa que eles descreveram é uma pessoa que não existe, é uma pessoa utópica, é fruto da imaginação deles, né? Claro que ninguém vai ter todas essas características ao máximo, maximizado, assim, no sentido de chegar ao topo da pessoa com mais paciência, da pessoa menos egoísta, da pessoa que meus pais, assim, são apaixonados e tal. Existem níveis, por exemplo, eu sou muito mais egoísta do que o Gustavo. Eu sou uma pessoa que estimula ele muito mais do que ele me estimulou no nosso passado, no sentido de que teve mais mudanças que eu pude fazer nele do que em mim. Mas nós temos essas características, às vezes num nível maior e às vezes num nível menor, mas todas essas características estão presentes, mesmo que em forma assim, de pequena semente ou que está num broto só. Mas o importante é você perceber que a semente está plantada, você perceber que o brotinho está ali, que só precisa existe potencial para o tempo, o Espírito Santo, oração, fazer com que aquela transformação seja e brote uma pessoa maravilhosa, um cônjuge que é ideal para você. Então, fica de olho nessas bandeiras vermelhas, fica de olho nessas características, mas eu garanto para vocês que se o namorado ou namorada de você não tiver só uma dessas, não tiver nem semente, nem brotinho, pode ter certeza que isso vai dar problema mais pra frente. E ninguém aqui desse grupo, ninguém da nossa igreja quer que você depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos, esteja olhando pro seu cônjuge e pensa, que besteira que eu fiz. Agora já com filhos, agora a coisa já tá super complicada. Então, nosso desejo para vocês é que vocês encontrem essa pessoa, Deus coloque no momento certo a pessoa certa para que vocês sejam muito, muito felizes com a graça de Deus. Amém. Eu queria manter nos 30 minutos, né? Pois mas a Marina quis estender, mas foi uma boa extensão aí, né? Precisava enfatizar essas coisas todas. Mas, gente, obrigado pela oportunidade de falar para vocês e que Deus abençoe o seu relacionamento, se você já tem se você está orando por que Deus abençoe você aí nessa procura do homem ou mulher segundo o coração dele. Amém. Okay? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.